Olá, irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero, nessa noite, louvar a Deus e agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar na presença dEle, louvando e engrandecendo o seu santo e bendito nome. E agradecer a Deus também pela sua companhia nessa transmissão. Nós estamos aqui no Ministério Mais Desejado, hoje, domingo do Senhor, dia de nós entregarmos o nosso melhor para Deus, separarmos esse momento para cultuarmos e louvarmos ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos, por favor, pegarem a palavra de Deus, para nós fazermos a nossa leitura devocional. E nossa leitura está sendo feita na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e nós vamos terminar hoje a leitura do capítulo 1. Vamos ler do versículo 24 até o versículo 29 do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Amém? Logo depois nós estaremos louvando ao nosso Deus. E enquanto você procura aí a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, já quero trazer essa informação para vocês. No dia 26 desse mês, nós estaremos retornando com os nossos cultos presenciais, é claro, tomando todas as medidas de segurança, álcool em gel na porta. Aconselhamos aos irmãos que comparecerem no culto no dia 26, que venham de máscara, por favor, em nome de Jesus, tá bom? Para que não cause nenhum tipo de problema, tá? A gente sabe que as pessoas, elas observam, e se de repente alguém for pego na igreja sem máscara, podemos ser denunciados e aí gerar um problema muito grande. Então, dia 26, nós estaremos retornando com os nossos cultos presenciais e queremos convidar todos os irmãos para participarem. Lembrando que neste culto, dia 26, nós iremos ministrar a Santa Ceia do Senhor Jesus, já que há esses 3 meses nós estamos sem tomar a Santa Ceia, né? Mas nesse culto nós iremos tomar essa ceia juntos, em comunhão, em koinonia, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Primeira carta, ou carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Amém? Leia esse texto em casa durante a semana, medite sobre esse texto, e creio que Deus vai ensinar muitas coisas a você, tá bom? Vamos orar e logo depois iremos celebrar ao nosso Deus, louvar ao grande e poderoso Deus. Fecha os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, diante de Ti, nós nos humilhamos, nós nos colocamos, nos prostramos, reconhecendo a Sua grandeza, reconhecendo a Sua majestade, a Sua soberania, reconhecendo que Tu és o Senhor dos céus e da terra. Tu és Rei, e não há outro além de Ti. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. E ainda que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, nós confiamos que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida.
O Senhor nunca nos desampara, nunca nos desamparou e nunca irá nos desamparar. Tu és tudo que nós precisamos e tudo que nós temos. Queremos te louvar nessa noite, ó Deus. Queremos entregar a Ti um louvor agradável. Louvor que não sai somente dos lábios, mas que sai da nossa alma, do nosso espírito. Louvor de adoração, reconhecimento de quem o Senhor é e de todas as suas maravilhas. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela vida eterna que foi derramada sobre nós gratuitamente. Obrigado pela oportunidade que temos de celebrar ao Senhor, mesmo que distantes, como igreja, em espírito, em unidade. Obrigado por esse cuidado, obrigado pelo Teu amor. Queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. A vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando agora pela internet. E também daqueles que um dia, onde ouvir essa mensagem e assistir essa transmissão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Se agrada de nós nessa noite e fala conosco através da Sua palavra de forma poderosa. Possamos ser alimentados pelo Senhor, somente pelo Senhor. Que a Sua palavra resplandeça, que ilumine esse homem, ilumine essa mulher que está nos acompanhando. E que a Tua palavra promova salvação, regeneração. Que a Sua palavra, ao ser ministrada, ela traga libertação, cura, tanto física como espiritual. Para a glória e louvor do Teu santo nome, nós oramos, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Vamos louvar ao Senhor. E já já nós voltamos com a pregação da palavra de Deus. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor, bendizer a Ele em todo tempo. Glórias a Ti, ó Deus. Te adoramos, Espírito Santo. Aleluia. Declaramos que o Senhor é bom o tempo todo. Glórias a Ti, ó Pai. Glória a Deus. Diga a Ele. Eu bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. E o Senhor reina, reinará com majestade. E o Senhor reina e em justiça e em verdade. E o Senhor reina, reina
declarar a tua bondade, ó Pai. Aleluia. Louve, louve ao Senhor com alegria no teu coração e diga a Ele: eu bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Você pode dizer isso a Ele? Eu bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. E o Senhor reina, reinará com majestade. Justiça e em verdade, e o Senhor reina, reinará com majestade, e o Senhor reina em justiça e em verdade. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Louvado seja teu santo e poderoso nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és a nossa luz, Senhor, a nossa verdade. E queremos sempre dizer isso a Ti, Pai, não só com palavras, não só com canções, mas com as nossas ações no nosso dia a dia. Tu és aquele, Senhor, quem nos direciona, que faz todo acontecer e o efetuar na nossa vida, Pai. Te adoramos, Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso auxílio. Bendizemos o Teu nome, ó Pai. Aleluia. Glórias a Ti, ó Deus. Eu te convido, querido, a fechar os teus olhos para adorar o nome do Senhor nessa noite. Ah, Senhor, como é bom Te adorar. Aleluia. Envia Tua luz, Tua verdade, ó Deus, para que me guiem. Leva-me ao Teu santo monte, aos Teus tabernáculos. Eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria.
Ao som da harpa eu te adorarei, pois tu és o meu Deus. Porque está abatida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Tu és o nosso auxílio, Senhor. Cante ao Senhor. Envia tua luz, tua verdade, ó Deus, para que me guiem. Leva-me ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te adorarei, pois tu és o meu Deus. Porque está abatida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Ah, Espírito Santo, tu és o nosso auxílio, Senhor. Ele é o meu auxílio e Deus meu. 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 Ah, Senhor, tu és o nosso auxílio, ó Pai. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor. Bendiremos sempre o teu santo e poderoso nome, ó Deus. Aleluia. Louvado seja teu santo e poderoso nome. Glória a Deus. Irmãos, por favor, mais uma vez, peguem a palavra de Deus. Para você que iniciou agora essa transmissão, entrou agora, boa noite, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Vamos ler o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7. Nós iremos ler do versículo 18 até o versículo 35.
Vamos fazer essa leitura um pouco mais extensa, para que possamos ter compreensão do texto e do seu contexto, entendermos o que Deus tem a nos falar nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 18 até o versículo 35. Amém? Vamos fazer a leitura. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas o que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem eles são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, sentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Nós vos tocamos flautas e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinhos, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Esse texto é espetacular. E nós vamos destrinchar um pouco esse texto, estudarmos ele com calma. Claro que uma parte desse texto, o início, do versículo 18 até o versículo 20, já foi pregado e muito bem pregado pelo pastor Washington. Se você entrar no nosso canal no YouTube e procurar a mensagem que foi pregada no dia 10 do mês 5, estará a mensagem, a exposição destes versículos sobre esse conflito que João teve quando estava na prisão. Vou falar um pouquinho sobre ele, mas muito brevemente, porque já tem essa pregação no nosso canal. Mas eu preciso ler um pouco desse início para que possamos compreender o contexto de todos os versículos que
nós lemos. Amém? Vamos orar e depois vamos expor a palavra de Deus. Fechem os olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, diante do Senhor em oração, nós clamamos pela Tua misericórdia, clamamos pela Tua graça, para que possamos, Senhor, expor a Sua palavra. Não há qualidade no homem para que compreenda naturalmente a Sua palavra. Precisamos do Teu auxílio, precisamos do Teu Santo Espírito, precisamos da Tua graça, para que possamos compreender a Sua palavra e expô-la corretamente. Não só expor, mas pedir ao Senhor também que esse homem, essa mulher que está nos acompanhando, possam compreender com clareza tudo aquilo que for ensinado, para que juntos possamos crescer no conhecimento e também na graça de Deus. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Irmãos, esse texto é muito rico, um texto muito rico, e antes de nós entrarmos nesse texto, nós precisamos nos situar na história para compreendermos. Jesus, ele está nesse momento, nessa cena dessa história, ele está na cidade de Naim. Um pouco antes desse relato que eu li, ele ressuscitou o filho de uma viúva que morava na cidade de Naim. E por causa desse milagre, uma grande multidão acompanhava Jesus por onde ele passava, e não foi diferente nesse caso. Ele entra na cidade de Naim com uma grande multidão o acompanhando. E é claro que nessa multidão, no meio dessa multidão, haviam muitos fariseus, muitos escribas, os doutores da lei, aqueles que, ao longe, acompanhavam o ministério de Jesus, observavam tudo aquilo que Jesus falava e tudo aquilo que Jesus fazia, para tentar pegá-lo em algum erro e condenar as suas práticas e, de certa forma, descredibilizar o Senhor Jesus, sendo ele já declarado Filho de Deus, o Messias, através dos sinais que realizava. E depois que ele realiza esse grande milagre, ele ressuscita esse menino que estava morto, os discípulos de João que o acompanhavam também ficaram tão impactados, tão impressionados com esse milagre e com tudo aquilo que Jesus já havia feito, que eles, por um momento, deixaram aquela multidão e correram até João para informar João do que estava acontecendo. João, ele não acompanhou Jesus no seu ministério, porque pouco antes de Jesus começar a realizar esses milagres, esses sinais, João foi preso por causa da sua pregação muito dura. João era um homem de semblante muito duro, sisudo, um homem sério, um homem de Deus. Por causa do estilo de pregação, ele foi preso, foi rejeitado por muitos, foi aceito por muitos também, mas foi preso. Então, João não viu de maneira prática os milagres, de maneira pessoal os milagres, tudo aquilo que Jesus havia realizado. Mas ele recebe informações do que Jesus está fazendo. Então, esses discípulos chegam para João e dizem: João, olha, Jesus acabou de curar um jovem que estava morto, ele deu vida àquele jovem. A mãe chorava, era filho único lá na cidade de Naim. João fica impressionado, mas ao mesmo tempo João entra em um conflito, porque João, ele tinha um entendimento sobre o ministério do Messias que está causando para ele um conflito agora. É claro que João, ele acreditava que o Messias iria curar as pessoas, iria trazer salvação para as pessoas, mas ele também acreditava que o Messias iria trazer juízo. Então, que João não está entendendo nesse momento, na verdade, não é nenhuma dúvida que João está tendo, ou uma falta de fé na deidade, na divindade, ou na filiação de Jesus, não. O problema não é esse. O que João está tendo, na verdade, é um conflito quanto ao seu entendimento teológico da vinda do Messias. Porque ele acreditava que quando o Messias viesse, não só ele, mas muitos outros discípulos, e nós podemos ver isso nos evangelhos, acreditavam que quando Jesus viesse, Jesus viria com uma pá, Jesus viria com um machado, que, como ele mesmo pregou, estava posto à raiz, Jesus viria com juízo. Mas o que João está ouvindo falar de Jesus não é uma mensagem de juízo,
não é atitudes que condenam aqueles de forma veemente como ele fazia, o pecado que traz castigo e condenação para aqueles homens. O que João está ouvindo é que Jesus está curando, Jesus está ressuscitando os mortos, e João entra em conflito, e esse conflito que ele inicia, que ele tem na cadeia, faz com que ele chame esses dois discípulos e mande lá e pergunte: Jesus, o Senhor é o Messias mesmo, ou a gente tem que esperar outro? O Senhor é aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? Qual é a parte da missão do Senhor que eu não entendi? Essa é a questão. Qual é a parte que eu não entendi? Porque ele queria juízo. Ele acreditava que o Messias viria trazendo juízo. Essa é a questão de João aqui. E aí os discípulos de João vão até o Senhor Jesus e perguntam: olha, João pediu para perguntar se o Senhor é aquele que havia de vir, ou se nós devemos esperar outro. E aí Jesus vai responder, do versículo 21 até o versículo 23, eu quero que você releia comigo, por favor. Versículo 21 do capítulo 7 de Lucas, diz assim: e na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo, então, Jesus disse-lhe: ide, anunciai a João o que tem de visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Essa é a resposta que Jesus deu para os discípulos, para que eles levassem para João. A Bíblia não conta o que aconteceu depois que eles saíram, se eles se encontraram com João e deram essa resposta. A Bíblia não fala sobre isso. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o que acontece depois desse encontro de Jesus com os discípulos de João e dessa resposta. Porque imaginem a cena: Jesus com uma grande multidão, homens simples, pobres, doentes, fragilizados, e ao mesmo tempo nessa multidão, homens conhecedores da lei, homens sábios, fariseus, escribas, e todos eles conheciam o ministério de João. Imaginem esses homens ouvindo, porque a pergunta dos discípulos de João para Jesus foi feita na frente de todas as pessoas. Agora, imagina aquelas pessoas que já conheciam o ministério de João, aquelas pessoas que acompanharam João Batista, muitos foram batizados por ele, ouvindo essa mensagem que foi trazida de João. Imagina eles ouvindo. Com certeza, muitos que estavam ali pensaram: por que João está perguntando se Jesus é aquele que havia de vir ou tem que esperar outro? Poxa, João não testificou dele, João não falou dele de forma muito sincera, muito direta, muito clara, muito confiante. Por que agora João está, de certa forma, duvidando? Essa provavelmente foi a pergunta, o questionamento que ficou suspenso entre aquelas pessoas que acompanhavam Jesus naquele momento e que ouviram aquela mensagem que foi trazida por João, foi trazida pelos discípulos vindo de João. Até os fariseus e os escribas podem ter, depois de ouvir aquela pergunta, aquele questionamento, ter cutucado um ao outro e ter dito: olha, está vendo? João não é tudo isso que a gente achava que ele era, não. Até ele tem dúvida do ministério desse homem. Até João está receoso sobre a divindade desse homem, a santidade desse homem. Se João está pensando isso dele, o que nós vamos pensar? Não sei não, acho que João não é tudo isso que a gente pensava que ele era, não. A prova disso é essa pergunta que ele manda aos discípulos fazer, esse questionamento que João faz. Essa pergunta ficou suspensa, e Jesus, como é onisciente, onipresente, onipotente, ele é o próprio Deus, ele, sabendo que essa pergunta está suspensa, Jesus vai fazer uma defesa de João agora. Ele sabe que aquelas pessoas ficaram pasmas ou perplexas, assustadas com aquela pergunta de João, que na verdade era uma falta de compreensão do ministério de Jesus, não uma dúvida quanto à sua deidade, à sua divindade ou filiação, não.
Então Jesus vai fazer uma defesa linda de João. Olha que espetáculo. O Senhor Jesus vai defender João Batista de forma muito espetacular, de forma muito clara e perfeita. Então João olha para a multidão que está com aquele pensamento sobre João, uma dúvida sobre se realmente João era um homem de Deus, se o João realmente era um homem santo, como ele devia anunciava ser. E aí Jesus vai olhar para essa multidão, depois que os discípulos se retiraram para levar a mensagem, diz o texto assim, versículo 24. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Olha o que ele vai fazer. Depois que ele dá a resposta para os discípulos de João, eles saem, e Jesus, já sabendo desse questionamento, dessa pergunta, ou desse conflito que ficou agora na mente desses homens que o acompanham sobre João, ele vai falar sobre João agora. Ele vai ser bem direto, claro, objetivo sobre João e o seu ministério. É uma defesa espetacular. Parece até que há um desenho de um tribunal, ou a cena de um tribunal. De um lado, aqueles que estão, depois dessa pergunta de João, desse questionamento de João, aqueles que o acusam. Do outro lado, tem o Senhor advogado, Jesus, que vai fazer a defesa de João agora. E olha o que diz, versículo 24, eu vou reler. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos palácios reais. Jesus olha para aquela multidão e faz assim para elas: vocês estão duvidando da santidade de João, do chamado de João, do ministério de João? Então vou fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês saíram daqui e foram encontrar-se com João lá no deserto? Por que vocês percorreram essa distância tão longa até o deserto? Por acaso vocês foram lá para ver uma cana que é agitada pelo vento? Uma cana é um objeto fraco que se move com o vento para lá e para cá, algo inconstante que é levado por todo o vento de doutrina. Você foi ver uma pessoa comum frágil no deserto? Claro que não. Ou você foi ver um homem vestido de linho, um homem todo cheio de pose, um homem de ostentação, um homem rico que vive nas delícias do palácio? Claro que não, porque um homem assim, você vê aqui, nos palácios que vocês estão acostumados a ver. João não é uma pessoa comum. O que Jesus está querendo dizer para eles é exatamente isso. Vocês foram lá no deserto porque perceberam que João não era um homem fraco, como uma cana que é agitada pelo vento, e não é uma pessoa como essas daqui que se vendem por qualquer preço, esses poderosos dessa época. Não, João não é uma pessoa comum. Vocês foram lá porque encontraram em João, porque viram em João algo diferente daquilo que vocês veem no seu cotidiano. Vocês buscaram João porque perceberam que há algo nele que você não encontrava em qualquer pessoa. Havia uma diferença em João que chamou a atenção de vocês e fez vocês percorrerem todo esse trajeto. Então, não se enganem, não deixem que essa questão, esse conflito de João sirva de pedra de tropeço, não. João não é um homem comum, não é um homem fraco, agitado pelo vento, que vocês veem todo dia, e não é um homem comum lá do palácio, não. João é diferente. João não é qualquer pessoa. Não se engane, ele não é qualquer um. E aí ele vai continuar a defesa de João. E ele vai dizer, versículo 26, mas que saístes a ver? Um profeta? Sim. Sim, João é um profeta. Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, a qual preparará diante de ti o teu caminho.
Jesus vai olhar para essa multidão e vai dizer: não pense que João é uma pessoa comum. João é tão especial. João é tão especial que ele é o maior de todos os profetas. E sabe por que ele é maior de todos os profetas? De que todos os profetas, desde o início até agora? Porque todos os outros profetas, Deus chamou. João é diferente porque um desses profetas chamado por Deus profetizou acerca dele, que foi Malaquias. Isso está no capítulo 3. Um profeta profetizou acerca de João. João, ele considerado por Jesus o maior de todos os profetas, não só porque foi profetizado por outro profeta, não, mas porque João ele teve o privilégio de ter os dois pés, um pé na nova aliança, um pé na manifestação do Messias e um pé no Antigo Testamento. Ele viu o Messias, coisa que nenhum dos outros profetas viram. Os outros profetas creram no Messias, ouviram Deus falar sobre o Messias, ouviram Deus falar, soprar nos ouvidos dele profecias acerca do Messias, mas João não. João, ele foi chamado por Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre, e além disso, além de ser um profeta, de preparar o caminho para o Messias, ele viu o próprio Messias, ele batizou nas águas o próprio Messias, ele batizou o Filho de Deus, por isso ele é considerado o maior de todos os profetas. Olha que defesa maravilhosa. Jesus defende aquele homem e o chamado daquele homem diante daqueles homens que estavam prontos para acusá-lo. E antes de acusá-lo, Jesus já entra na frente e diz: opa, não acusem João. Não olhem para a vida de João só por causa dessa dúvida ou dessa falta de compreensão acerca do meu ministério. Não. Entendam, João, ele é um homem, sim, mas ele é muito mais do que um homem. Dos nascidos de mulher, ele é o maior de todos os profetas. Ele não é um homem comum, ele é um homem dotado da unção de Deus. Ele foi chamado, escolhido por Deus, então não se levantem contra João. E que essa dúvida de João não se torne pedra de tropeço. Jesus, como advogado, defende de maneira linda o seu servo, aquele que preparou o seu caminho. E não é assim que acontece com aqueles que são eleitos, escolhidos pelo Senhor. Mesmo que o inimigo se levante para acusar, mesmo que o acusador se levante para apontar as nossas falhas, os nossos erros, mesmo que ele acuse ou tente nos acusar de qualquer outra falha ou qualquer outro delito que venhamos a cometer, a Bíblia diz que nós temos um advogado fiel, alguém que nos defende, alguém que antes mesmo de sermos acusados, ele coloca-se na frente e diz: opa, esse aqui é meu, esse aqui ninguém pode tocar, eu escolhi, eu chamei e não há acusação mais contra ele. Como diz Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há. Não há acusação, não há condenação, mesmo que se levante o inferno inteiro para nos acusar. É o que ele vai fazer com João. Antes de João ser acusado, ele já sai em defesa. João não é um homem qualquer. Ele pode ter tido um conflito por falta de entendimento em relação ao meu ministério, porque ele queria juízo, porque ele pregava juízo. E ele veio curando, fazendo milagre, abraçando, pregando de uma forma mais amorosa. Ele não compreendeu, mas isso não tira o mérito de João, ou não tira a eleição de João, não traz condenação para João de maneira nenhuma. João continua sendo o homem que foi chamado por Deus, um homem pelo qual profetas profetizaram sobre ele. Então João não é qualquer um homem. João, ele, entre os profetas, é o maior. Ele é o maior de todos. Mas olha o que Jesus vai dizer. Versículo 28. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista. O próprio Jesus declarando isso. Mas o final desse texto, do versículo 28, é espetacular. Olha o que ele diz. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha que loucura isso aqui. Jesus faz uma defesa de João, dizendo: João não é qualquer um.
João não é um homem comum. Vocês saíram para ir atrás de João porque perceberam que ele era diferente. Entre os nascidos de mulher, João é o maior de todos. Maior. Mas eu vos digo que no reino de Deus, o menor do reino de Deus, o menor, é maior do que João. Como é que nós vamos entender essa questão? Por que Jesus diz que o menor no reino de Deus é maior do que João, sendo que ele mesmo já disse que João é o maior de todos os homens nascidos de mulher? Vamos entender isso aqui. João, querendo ou não, precisamos fazer essa divisão. João, ele ainda pregou na antiga aliança, que nós chamamos de Antigo Testamento. Como eu disse, ele está com um pé no Antigo Testamento e um pé no Novo Testamento. João, ele viu o Messias, mas João, ele não pôde contemplar ou vivenciar o vislumbre da manifestação prática do Messias. Para eu tentar ilustrar e ser claro sobre isso, imagina só, imagina essa cena, poderíamos fazer até uma arte ou uma foto com isso. De todos os profetas do passado, cada profeta no passado apontava para frente, apontava para Jesus. Aí na frente dele vinha outro profeta que apontava para Jesus, até chegar em João Batista, todos eles apontando um para o outro. João Batista, ele aponta, imagina que diante dele tem um grande palácio suntuoso, magnífico, lindo. Nesse palácio há uma porta. E João está na frente desse palácio apontando para essa porta. A porta, como nós lemos em João 10, é o próprio Senhor Jesus. Eles não puderam contemplar o que está do outro lado da porta, o reino de Deus, na questão prática dos milagres, da manifestação plena do Messias, das suas palavras, a manifestação encarnada do Messias. Eles falaram sobre, anunciaram sobre, creram sobre o Messias, mas eles não viram o Messias. João é considerado o maior porque ele está diante da porta, apontando para a porta, está vendo a porta, ele vê a porta se abrindo, uma brechinha da porta, mas ele não passa por essa porta para vislumbrar. E quando eu digo que João não passa, é que João, ele morre antes, ele não vê todas essas manifestações feitas pelo Senhor Jesus, todos esses sinais, todos esses milagres. Ele não vê Cristo no Calvário sendo derramado o seu sangue, ele não vê Cristo sendo aprisionado, ele não vê Cristo ressurreto, ele não vê a descida do Espírito Santo em Pentecostes, capítulo 2 de Atos, ele não vê nada disso. Então, de certa forma, ele, mesmo sendo da antiga aliança ou do Antigo Testamento o maior, entre aqueles que viram a manifestação do Messias, a manifestação do reino de Deus, a prática ou os milagres que o rei do reino, que é Jesus, realizou entre o povo mais simples, ele não viu, mas um homem simples, que não era nem profeta, por exemplo, como o cego Bartimeu, como o ladrão da cruz, como aqueles coxos, como o próprio filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado, que viu a glória de Deus, como aquele cego que teve os seus olhos abertos e a primeira coisa que ele viu foi o Senhor Jesus. Esses homens simples, que não eram profetas, homens do dia a dia, homens comuns, que são, de certa forma, menor do que João, mas no reino de Deus, por terem visto a manifestação, por terem visto os milagres, por terem visto o avanço do reino de Deus, esses são considerados maiores do que João Batista. Não maiores na questão da importância, não, maior na questão da experiência. Eles vivenciaram a manifestação plena do reino de Deus. Eles viram o Messias colocar a mão no leproso e curar. João Batista não viu. Eles viram Jesus colocar a mão em um esquife e o morto se levantar, ressuscitar. Eles viram Jesus fazer lodo, colocar nos olhos de um cego e dar vista aos cegos. Eles viram Jesus ressuscitar ou expulsar os demônios. Eles viram Jesus fazer o paralítico andar. João não viu.
Então, essa manifestação do reino de Deus faz com que aqueles que vivenciam isso se tornem mais privilegiados. Eu acredito que essa seja a palavra, privilegiados do que João. Por isso que ele diz, o menor no reino de Deus é maior do que João. E isso ele mesmo fala no capítulo 10 de Lucas. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 10, do mesmo Evangelho de Lucas. Versículo 23. Lucas capítulo 10, versículo 23. Diz assim: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados, ou mais do que feliz, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas, inclusive João, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. O desejo, tanto de todos os profetas que passaram, segundo o que o próprio Senhor Jesus diz, inclusive de João, era ver todas aquelas maravilhas, todos aqueles milagres, ouvir todas aquelas palavras, mas eles não ouviram. É nesse sentido que Jesus está dizendo que João é menor do que o menor do reino de Deus, mesmo sendo o maior de todos os profetas. É uma coisa maravilhosa. Sem contar que João mesmo ele diz, olha, eu sou o amigo do noivo. Eu preparo a noiva, João é amigo, nós somos a noiva. Está conseguindo compreender? Vamos voltar lá para o texto. Lucas capítulo 7. Versículo 28, eu vou ler. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Versículo 29. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Olha que coisa linda. Depois dessa defesa que Jesus fez de João, aquelas pessoas que estavam ali e que ouviram o questionamento de João acerca do que estava acontecendo, pensaram, será que João realmente é um homem de Deus? Será que o batismo que ele realizou, o batismo que eu fui buscar em João, será que esse batismo é verdadeiro? Depois de toda essa explanação e dessa defesa de Jesus sobre João, falando acerca de João, eles colocaram a mão no peito, é como se eles tivessem dito, ufa, que bom que Jesus nos explicou isso. Agora eu creio realmente que, de fato, aquele batismo era um batismo de Deus. Então, eles justificaram, é como se eles tivessem glorificado a Deus, ou foram justificados por Deus. Ah, que bom! Depois dessa explanação de João feita por Jesus, fica claro que João realmente era um homem de Deus, mesmo tendo esse conflito em relação à questão teológica, da manifestação e da obra do Messias. Graças a Deus, fizemos a escolha certa. Graças a Deus, nós não nos deixamos levar por um homem qualquer, um homem comum que estava nos enganando, um falso profeta, um falso pastor, como já vimos várias vezes aqui na nossa nação. Que bom! Esse foi o alívio que aqueles homens que foram batizados por João tiveram. Mas olha o versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. Contra si mesmo. Não tendo sido batizados por ele. Quando Jesus faz essa explanação, uns colocam a mão no peito e dizem, ufa, fiz a escolha certa. Que bom. Outros trazem para si condenação. Porque mesmo Jesus fazendo essa explanação sobre João, dando esse testemunho sobre João, eles
rejeitaram da mesma maneira. Rejeitaram antes, quando João dizia para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, da ira futura? Eis que o machado está posto à raiz. Achavam João muito duro na pregação e rejeitaram, não queriam João. Agora, Jesus explica: João era um homem de Deus, sim. Ele foi anunciado pelo profeta Malaquias. Esse é o anjo, o mensageiro, de quem Malaquias profetizou. Mesmo depois desse testemunho, desse conselho, eles rejeitaram esse conselho e contra si mesmo trouxeram condenação. Quando você rejeita o conselho de Deus, imediatamente a condenação vem. Não é Deus que te condena, é você que acaba se condenando porque rejeita a verdade. Mesmo que ela seja pregada de forma muito clara. E quando o homem rejeita a verdade, automaticamente ele é condenado. Por isso que Jesus disse: eu não vim para condenar e julgar, a minha palavra já faz isso. A palavra, quando ela é pregada, e o homem fecha o coração para a palavra, imediatamente ele é condenado. Imediatamente ele entra em condenação. É isso que ele está falando aqui. Versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por eles. Rejeitaram João, rejeitaram o conselho de Deus, rejeitaram a verdade, rejeitaram o mensageiro de Deus, rejeitaram a obra de Deus. Versículo 31. E disse o Senhor, agora ele vai contar uma parábola, e essa parábola ela é espetacular. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei aos homens dessa geração? E a quem eles são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que assentados na praça, clamam uns aos outros, dizendo: nós vos tocamos flautas, e não dançastes, cantamos lamentações, e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Jesus olha para essa multidão e diz assim: a quem eu vou comparar essa geração? Qual exemplo que eu vou usar para explicar a atitude dessa geração, o comportamento dessa geração? Já sei. Eu vou usar uma brincadeira muito comum aqui em Israel, tá? A brincadeira do casamento e do funeral. No casamento tocava flauta, e no funeral eles batiam no peito e lamentavam, cantavam e gritavam, jogavam areia para cima, batiam no peito, gritavam e choravam. Era comum uma brincadeira como essa. As crianças brincavam de casamento e tinha tudo. Tinha o sacerdote, o noivo, a noiva, o pai da noiva, a mãe da noiva, o pai do noivo, a mãe do noivo, os convidados, tinha toda essa cerimônia. E as crianças se alegravam, tocavam flautas, cantavam e brincavam. Quando não brincavam de funeral, lamentavam, choravam, porque eles viam isso o tempo todo, era cotidiano. Então eles jogavam areia para o alto, batiam no peito e choravam e gritavam e gritavam. E Jesus está falando, vou comparar vocês com essas duas brincadeiras, porque vocês são exatamente assim. São exatamente assim. Um quer tocar flauta e cantar e comemorar, brincar de festa de casamento. O outro quer brincar de funeral. Mas aquele que quer brincar de funeral não quer brincar de casamento. O que quer brincar de casamento não quer brincar de funeral. Aí vira uma confusão danada, ou seja, um é mais teimoso que o outro. Ninguém sabe o que quer. Vira uma confusão terrível. Assim são vocês. Vocês são exatamente assim. Vocês nunca sabem o que vocês querem. Vocês são pessoas indecisas. A questão aqui é a indecisão. Vocês são pessoas indecisas, vocês não sabem o que querem. Para vocês nunca nada está bom. Sempre tem que ter algo mais. Se não se encaixar no perfil de vocês, ou na maneira de pensar de vocês, se não se encaixar no modo com que vocês querem, se não for de acordo com a vontade de vocês, que na verdade nem vocês sabem qual é,
Não vale. Sabe por quê? Porque João Batista veio pregando de forma muito dura, sisudo. João não comia pão. João não bebia vinho. Não se vestia com as mesmas roupas que vocês. Ou seja, ele abriu mão de todo luxo. Ele abriu mão das festas. Ele abriu mão do vinho. Ele abriu mão de boas comidas. Ele abriu mão das delícias. Ele abriu mão das roupas, dos palácios. E foi para o deserto. Lá no deserto ele comia mel, gafanhoto. Gafanhoto não é gafanhoto não, tá? Gafanhoto, como essa nuvem de gafanhoto. Gafanhoto é uma planta. Comia, se alimentava dessa planta. E vocês, quando ouviram João pregar, diziam, não, isso aí tem demônio. A gente não aceita a pregação dele, não. Ele é muito duro. Ele é muito grosso. Ô, cara estúpido. Dá para falar com mais amor, não, João? Ô, João, sua pregação ninguém suporta, João. É só chibatada. É só lapada, João. Ó, teu ministério vai ruir, hein? Isso não dá certo não, João. Ninguém vai na tua igreja, porque tu é muito duro. Tu é muito grosso. Tu grita, João. E você condena o pecado das pessoas assim, na cara e na coragem, de forma grosseira. Pensa que a gente não viu você falando lá com Herodes lá, Antipas. Pensa que a gente não viu? Não, João, a gente não quer ter o estilo de pregação. Não funciona, João. É mais ou menos isso que Jesus está fazendo, está falando. Eu estou falando dessa forma para você entender como é nos dias de hoje, porque é exatamente assim. A pregação de João muito dura, João sisudo muito sério, sem brincadeira, sem mimimi. João era direto, rápido, objetivo, cortante, como uma faca, cortante como uma espada, direto, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura, da ira de Deus? Eis que o machado está posto à raiz. Seu adúltero, mentiroso, ladrão, roubador. João, como é que a gente faz, João? Ah, quer agradar a Deus? Para os soldados, né? Não peçam mais do que o seu soldo. Para os publicanos, não cobrem além do que foi ordenado. Para de roubar do povo. Quer trabalhar como publicano, mas seja honesto. Cobre o imposto de acordo com o que ele realmente é. Para de ser ladrão. João pregava assim. E aqueles que estavam ouvindo João, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os intelectuais, os inteligentes, diziam, não, essa pregação aí não vale não. João não vai alcançar ninguém com esse estilo de pregação, ele é muito duro, muito sisudo. Ô João, você tem que brincar, João. Você tem que contar piada, João. Você tem que fazer ilustração, você tem que contar parábola, você tem que ser mais maleável para pregar. Talvez se você fizer isso, se você for mais amoroso com as pessoas, mais cuidadoso com as suas palavras, pega essas palavras duras aí, substitui. Coloca as palavras mais macias, põe um amaciante aí na sua mensagem, que eu acredito que o número de seguidores seus vai aumentar de forma vertiginosa. Você vai ser um dos maiores profetas. Mais ou menos isso. João pregou dessa maneira e vocês não gostaram. Reclamaram. Ou seja, João chamou vocês para lamentar, como num funeral. João chamou vocês para chorar. João disse, arrependei-vos, produzi, pois, frutos de arrependimento. João chamou vocês para brincar de cemitério, porque todos estão mortos em seus pecados e delitos. João chamou para vocês para se arrependerem, para se lançarem diante de Deus e bater no peito, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas vocês não fizeram isso. Vocês rejeitaram a pregação de João. João chamou vocês para lamentar, para bater no peito, para se arrepender. Mas vocês não fizeram isso. Pelo contrário, vocês rejeitaram a pregação de João. Mas aí veio eu.
Fazendo o quê? Tocando flauta, festejando. Frequentei festa, fui para festa de casamento, festa do tabernáculo, festa disso, festa daquilo, ando com publicanos, ando com prostitutas, ando com os pecadores, ando com os leprosos, ando com o povo, ando com todo mundo, independente de qual seja o seu pecado, o seu erro. Eu recebo todo mundo, eu curo os leprosos, eu prego amor, a minha pregação é diferente, um pouco diferente da de João. Enquanto João está dizendo, o machado está posto à raiz, eu estou dizendo, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pregando com amor, pregando com carinho. A pecadora é apresentada para mim e eu abraço, perdoo os pecados dela, recebo publicanos, recebo todo tipo de pessoas, como todo tipo de comida, bebo vinho, vou na casa dos pecadores, vou na casa dos publicanos. O meu estilo de pregação e conduta é diferente de João Batista. Enquanto João Batista chama vocês para chorar e para lamentar, eu vim chamar vocês para festejar. Eu estou tocando flauta, estou chamando vocês para a festa de casamento. Porque eu sou o noivo e vim buscar minha noiva. A festa de casamento. Tocando flauta, se alegrando com as pessoas. Trazendo todos os doentes para perto de mim. Trazendo todos os pecadores para perto de mim. E aí vocês olham para mim e dizem que eu sou um comilão e um beberrão. Não gostaram do estilo de pregação de João? Porque ele era muito duro? Chamou vocês para chorar, se arrepender e lamentar? Não gostam do meu estilo de pregação? Porque eu prego com amor, abraço os pecadores? Eu estou sempre disponível para todas as pessoas, independente de quem elas são, tanto rico como pobre, doente ou não doente, sábio, indouto ou não, eu estou aqui disposto a abraçar todo mundo. Eu não segrego, eu não faço divisão de quem pode e quem não pode, eu simplesmente abraço, prego com amor, falo do reino de Deus, falo em arrependimento sim, mas não da maneira como João falava, mas falo de arrependimento. Prego sobre o reino de Deus, prego sobre a paz, prego sobre o amor, e vocês também não se agradam. Vocês não querem nem brincar de uma coisa e nem brincar de outra. Vocês não sabem o que vocês querem. Se é uma pregação dura, reclama. Se a pregação é mais amorosa, também reclama. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se não faz nenhum nem outro, também reclama. O que vocês querem, então, na verdade? Qual o desejo de vocês? Ah, já sei. O desejo é que a pregação, o pregador, o ministério, se encaixe no seu perfil, é isso? É assim que você quer? Basicamente é isso que Jesus está falando para eles. Poxa, vocês nunca estão satisfeitos com nada. O problema não está naquele que prega, nem em João, nem em mim. O problema não está na mensagem, porque João pregou arrependimento, e eu preguei a alegria que você recebe quando se arrepende, mas vocês não querem essa mensagem. Vocês não querem. Então o problema não está no pregador, muito menos na mensagem que o pregador prega. O problema está no seu coração, que é duro. O problema está no seu coração, que é mau. O problema está em você. Porque você é uma pessoa que não sabe o que quer. Vocês, Jesus falando para eles, né? E automaticamente nós temos que trazer isso para os nossos dias. Temos que aplicar essa mensagem, essa parábola para os nossos dias. Tem gente que é assim. Exatamente assim. Se o pastor é duro demais, reclama. Se o pastor é brincalhão, ou carinhoso demais, ou amoroso demais, esse pastor aí, ele não tem muita autoridade. Ele tem que ser mais autoritário. Mas você reclamou do cara que era autoritário e duro. Agora você está reclamando do cara que é amoroso. Vocês não sabem o que vocês querem.
É isso que Jesus está olhando para eles e dizendo. Mas, tudo bem, é claro, a sabedoria, ela é justificada por todos os seus filhos. Esses fariseus e escribas que não queriam nem João, nem Jesus, na verdade, eles não queriam a palavra de Deus. Eles não queriam a palavra, e além de não querer a palavra de Deus, não querer Deus, na verdade, eles queriam pisar nessa sabedoria, pisar na palavra de Deus. Só que eles, por mais que tentassem impedir as pessoas de chegarem a esse entendimento da verdade de Deus, do arrependimento, do lamento, ilustrado pelo funeral, e também da alegria de receber o perdão, a alegria de um casamento por ter recebido perdão, eles nunca iriam conseguir suprimir essa verdade, não iriam, porque Jesus diz, não tem jeito, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Aqueles que são de Deus, eles iriam ouvir, mesmo de forma dura, ou de uma forma mais amorosa, a verdade, e iriam ser justificados diante de Deus. Então não interessa a maneira com que prega. É claro, contanto que seja pregada a palavra de Deus. A palavra. Eu não estou falando sobre palestra, tá? Palestra você pode pregar você pode fazer de qualquer jeito, pregar não. Palestra não é pregada. Palestra você faz de qualquer jeito, contando piada, como muitos fazem, fazendo chacota, fazendo ilustração tola. Agora, pregar a palavra de Deus, ou de uma maneira muito dura, eu vejo muita gente reclamando do Paulo Júnior, por exemplo. Eu vi um amigo dizendo que não gostava de ouvir as mensagens do pastor Paulo Júnior, porque dizia que o pastor Paulo Júnior era tipo Talibã. E tem pessoas que não gostam de ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes ou Augusto Nicodemos, porque diz que eles são mansos demais. Ou seja, o problema não está no pregador ou na mensagem, o problema está no coração daquele que ouve, coração duro, que não sabe o que quer, que não está satisfeito nunca com nada, sempre quer arrumar uma desculpa. Você é uma pessoa cri-cri, a pessoa extremamente crítica, ela senta, ouve a mensagem e diz, não gostei, muito dura. Daqui a pouco senta do outro lado, não gostei, pastor não passou autoridade. É isso que Jesus está dizendo. O coração de vocês está rejeitando a palavra de Deus. Não importa se ela está sendo pregada com amor ou se ela está sendo pregada com um pouco mais de dureza. Porque João veio pregando duro, vocês rejeitaram. E eu vim pregando com amor e vocês rejeitaram. O problema não é a mensagem, nem o pregador. O problema é o coração de vocês. O coração de vocês precisa ser transformado. O coração de vocês precisa ser regenerado. Porque só um coração regenerado, só um coração alcançado pela graça de Deus, pode conceber o conselho de Deus. Pode conceber essa sabedoria aqui. E se tornar filho de Deus. Porque como o próprio Senhor Jesus disse, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Os filhos da sabedoria são justificados por Deus. É assim que funciona. Aí eu pergunto para você, o que você quer da sua vida? O que você quer? Porque se você reclama do pregador, ou critica, o pregador, ou o estilo que ele prega, você não está rejeitando nem o estilo, nem o pregador. Você está rejeitando a palavra de Deus. E enquanto você rejeitar a palavra de Deus, haverá condenação sobre a sua vida. Mas a partir do momento que você absorver o conselho de Deus, a palavra de Deus, haverá quebrantamento do seu coração. Haverá regeneração dentro de você. O Espírito Santo vai repousar sobre a sua vida. E você será salvo. E você será salvo. Lavado e remido no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se te chamar para lamentar, agora, lamente. Porque esse é o convite. Se arrependa dos seus pecados. Lamente, chore como num funeral. Bata no peito como num funeral. De dor, porque você reconhece que você é pecador. Bata no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim.
Porque depois que você chorar, se lamentar e se arrepender de todos os seus pecados, você vai ouvir o som da flauta, da alegria, o som de um casamento, a festa, porque todos os seus pecados serão perdoados. E você vai sentir a alegria que é estar na presença do Senhor Jesus, fazendo parte do reino de Deus. Que essa mensagem ela fique no seu coração, que essa mensagem ela produza frutos de arrependimento na sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, quão mau é o coração do ser humano. Quão mal nós somos. Um dia nós queremos uma coisa, outro dia nós queremos outra. Essa inconstância do nosso coração é muito prejudicial. Traz muitos problemas para a nossa vida. Não só no nosso cotidiano, mas também para a nossa vida espiritual. Assim como Jesus repreende esses homens aqui, dizendo, olha, vocês não sabem o que vocês querem. Se João pregou de forma dura, vocês não aceitaram. E eu que preguei de forma mais amorosa, completamente diferente de João, mas a mensagem é a mesma. Vocês também nos rejeitaram, o problema é que vocês não querem Deus. Vocês não querem reconhecer que essa sabedoria que está sendo pregada, tanto por mim quanto por João, é a sabedoria que vem do céu. Vocês rejeitam o conselho de Deus. Vocês rejeitam a sabedoria. É isso que Jesus está dizendo para eles. Muitas vezes nós somos assim, inconstantes. Uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos outra. Somos críticos demais. Quando, na verdade, temos que nos prostrar diante do Senhor e entender que tanto a mensagem de lamento quanto a mensagem de alegria, elas estão ligadas, elas fazem parte de um mesmo propósito. E ao mesmo tempo que temos que chorar e lamentar como num funeral, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, porque estamos mortos em pecados e delitos. Logo depois da confissão de pecados vem o refrigério da salvação, o refrigério do perdão dos pecados, que é concedido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, que esse homem, que essa mulher que nos acompanham nessa noite, eles possam ter absorvido, que eles tenham absorvido essa mensagem. Chorem sim, chorem, chorem, porque a Bíblia diz quem nós somos, pecadores, maus, e a Bíblia faz isso de forma muito direta, muito clara, e para muitas pessoas isso causa um impacto, porque o legalismo e o moralismo sempre tentam nos ensinar que somos bons, que as nossas obras são boas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a lei de Deus, podemos enxergar João Batista dizendo, raça de víboras, produzi frutos de arrependimento, pecadores, machado já está posto à raiz. Quando enxergamos esses nossos pecados e lamentamos como num funeral, somos alcançados pelo Senhor. E depois de tanto choro e lágrimas de arrependimento, podemos ouvir o som da festa, da alegria, que o Espírito Santo de Deus derrama sobre nós, confirmando-nos como filhos de Deus, filhos da luz, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que haja choro, Senhor, lamento na casa desse homem, na casa dessa mulher, que haja arrependimento, humilhação, mas que também haja alegria, perdão de pecados, salvação e regeneração, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento que nós estamos reunidos aqui, e em espírito com os nossos irmãos que estão à distância. Obrigado pelo seu cuidado e pelo seu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Que assim seja feito, Senhor. Amém. Que essa palavra fique no seu coração, irmãos. Que essa palavra produza frutos de arrependimento.
na sua alma. Que você chore sim, como num funeral, mas que você se alegre porque o Espírito Santo derramou a paz de Cristo sobre você e todos os seus pecados foram perdoados. Amém. Vamos louvar, vamos cantar, adorar ao nosso Deus. Aleluia. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tem seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeito em Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, um Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel.
infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos encerrar a nossa transmissão, mas antes eu quero dar 2 recados para vocês. Primeiro, terça-feira agora, nós estaremos fazendo a nossa transmissão às 19 horas pela página da igreja no Facebook, Desejado das Nações, Facebook/Desejado das Nações, tá bom? Outra coisa, acompanhe a gente lá, tá? Às 19 horas no Facebook. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, no YouTube, YouTube/Escola do Silêncio, aproveita agora, faça a inscrição e ativa também o sininho. Se você puder compartilhar essa transmissão, compartilha o máximo de pessoas que você puder. A mensagem ela tem que ser propagada, o reino de Deus precisa avançar, tá bom? E outro recado é, dia 26 desse mês, domingo, nós estaremos retornando com os nossos cultos presenciais, é claro, tomando todas as medidas de segurança. Peço a vocês que estiverem aqui, comparecerem no dia 26, venham, por favor, de máscara, tá bom? Nós iremos disponibilizar álcool em gel para que você higienize suas mãos, tá bom? E lembrar também que nesse dia, no dia 26, nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Eu estarei aqui pregando em Nova Iguaçu, aqui em Comendador Soares, e o pastor Washington de Oliveira estará lá no Ministério Mais Desejado, em Campo Grande, tá bom? Então, não se esqueça, bota aí na sua agenda, será um grande dia, porque há quase 3 meses nós estamos privados, de certa forma, de estarmos em coinonia pessoal aqui nas nossas igrejas. Tá? Então será um dia de grande celebração. Então separe esse dia e venha cultuar a Deus conosco, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você permaneça não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Graça e paz. Tchau!